Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 22 de setembro de 2024, são 16 horas. Minha amiga, meu amigo, eu venho aqui hoje com uma matéria sobre a eleição na capital paulista, em São Paulo. Eu não costumo fazer matérias aqui no canal sobre esse assunto, por conta de que a eleição é no Brasil inteiro, cada um na sua cidade. Então eu ficar falando apenas da minha cidade, da eleição apenas da minha cidade, que é São Paulo, em um canal que cobre todo o Brasil, acaba sendo meio tedioso para as outras pessoas e é um pouco de falta de respeito para as pessoas que não são da capital paulista, porque parece que eu estou autocentrado aqui em mim e no lugar onde eu vivo. Então eu acho que, como eu não posso dar notícias de todas as localidades, ou mesmo todas as capitais, é melhor deixar para lá esse assunto e falar. Eu costumo falar alguma coisa no Primeiras Notícias só. Mas eu vou falar desse assunto hoje pelo seguinte: porque há um fato que acaba de acontecer que é de lavar a alma. E como a eleição em São Paulo é dita pelo Bolsonaro e pelo Lula como um embate entre os dois, bom, se assim é, o Bolsonaro acaba de tomar na cabeça de novo com a justiça eleitoral, porque o Ricardo Nunes, que é o candidato dele aqui, não é o Bolsonaro que está afundando no Rio de Janeiro, ou ele afundou o Ramagem, não é? O Bolsonaro, na verdade, está afundando todos os candidatos dele no Rio de Janeiro, porque o Bolsonaro está se desfazendo. Mas seja como for, neste caso aqui, é uma matéria muito interessante, porque o prefeito bolsonarista de São Paulo, Ricardo Nunes, que está promovendo muita coisa errada aqui na capital paulista, com obras de edifícios de luxo, condomínios de luxo, sem parar, vários condomínios no mesmo quarteirão, que é uma coisa irregular, está cheio de irregularidade, a população de rua está explodindo aqui em São Paulo, o sujeito não faz nada. Tem a parte social aqui da administração dele praticamente não existe, não é? E fora esquemas de corrupção e outras coisas envolvendo até a vida pessoal desse sujeito. Mas aqui é o caso de que ele fez uma jogada suja. O Boulos abordou um caso chamado Máfia das Creches, que é um caso envolvendo o roubo de cerca de R$1 bilhão em recursos para as creches de São Paulo, e o Nunes está envolvido nisso até o pescoço, inclusive recebendo dinheiro de propina por esse esquema de corrupção, ele recebendo em cheque, ele mesmo recebendo em cheque, e a Polícia Federal está investigando o prefeito de São Paulo por esse escândalo. O Guilherme Boulos, evidentemente, abordou isso na sua campanha, que o eleitor tem direito de saber. E, ao mesmo tempo, como o Guilherme Boulos fez isso, em retribuição, o Ricardo Nunes acusou o Guilherme Boulos de querer libertar 40 mil traficantes, porque o PSOL fez um projeto de lei após o Supremo Tribunal Federal decidir que as pessoas podem portar até 40 gramas de maconha que não são traficantes, são enquadradas como usuário, não é? Então o PSOL fez um projeto de lei dizendo o seguinte: bom, quem portava menos de 40 gramas, então tem que ser solto, porque não é traficante, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse foi o projeto do PSOL, não do Guilherme Boulos. Mas o Nunes fez uma propaganda dizendo que o Boulos quer libertar 42 mil traficantes, né? Que é o estimado de pessoas que seriam atingidas ou beneficiadas por esse projeto de lei, que foram presas como traficantes. Tem garotos ali que foram presos com uma quantidade, garotos sempre pobres, lógico, com uma pequena quantidade de maconha e foram enquadrados como traficantes com penas que vão sair de lá só quando forem velhos.
Então, na verdade, aí o Nunes caluniou o Guilherme Boulos, dizendo que ele queria soltar traficantes. Os dois entraram na Justiça Eleitoral pedindo direito de resposta e pedindo a suspensão da propaganda de ambos. Muito bem, agora a Justiça Eleitoral tomou as decisões. Vamos ver que decisões tomou a Justiça Eleitoral. Então esse cheque foi depositado na conta do Ricardo. É repasse. Diz ele que prestou algum serviço. O Ricardo prestou algum serviço? Nunca prestou nenhum tipo de serviço. Tinha algumas notas dessa empresa, mas a gente não tinha nem... O candidato a prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, acaba de sofrer um duro golpe após a Justiça Eleitoral endossar as acusações do candidato do PSOL contra ele. Os dois candidatos se acusaram na Justiça Eleitoral da capital paulista e a Justiça Eleitoral julgou as queixas dos dois. O candidato apoiado por Lula, o Guilherme Boulos, foi acusado de querer libertar traficantes e o candidato ligado a Bolsonaro foi acusado de corrupção na gestão de creches municipais. O final dessa história é que enquanto o Boulos sai dessa com atestado de inocência, Nunes sai com uma gravíssima acusação da Justiça Eleitoral contra si. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, como você viu, o Ricardo Nunes recebeu repasses desviados de creches, segundo essa senhora, que é investigada também no esquema, e a Polícia Federal está investigando o Guilherme Nunes, o Ricardo Nunes. Uma investigada pela Polícia Federal, no caso, que ficou conhecido como Máfia das Creches, afirma que o atual prefeito Ricardo Nunes recebeu repasses de verbas municipais desviadas de ensino infantil de São Paulo, quando ainda era vereador da cidade. Esse caso envolve, para que você tenha uma ideia, 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. Vamos lá. O Boulos mira Nunes e usa toda a propaganda eleitoral com a máfia das creches de São Paulo que atinge o Ricardo Nunes. E o Nunes, então, deu o troco. Vamos ver. Guilherme Boulos, a gente precisa esclarecer a questão do que pensa cada candidato. A questão das drogas é terrível. O seu partido apresentou um projeto, o PL 2622, que fala para libertar 42 mil traficantes. Não é libertando traficantes que melhora a segurança. Qual a sua opinião sobre isso, Guilherme Boulos? Bom, o Boulos, a opinião dele foi pedir direito de resposta porque o Ricardo Nunes levou essa acusação também ao seu programa no rádio. E o Guilherme Boulos pediu direito de resposta também no programa do Ricardo Nunes e o Ricardo Nunes no programa do Boulos. O Boulos ganhou o direito de resposta e com o Nunes a situação foi diferente. Em sua decisão, a juíza do TRE de São Paulo, Cláudia Barrichello, entendeu que é certo que não existe inverdade na propaganda do Guilherme Boulos, na medida em que se noticiou informações captadas na mídia sobre investigações envolvendo desvio de dinheiro público destinado às creches com suspeita de envolvimento do Ricardo Nunes. Simples assim. O Ricardo Nunes, então, minha amiga, meu amigo, bem como seu padrinho Jair Bolsonaro, tomaram na cabeça nessa e foi uma jogada muito suja. Eu fiquei indignado quando eu fiquei sabendo dessa ação do Ricardo Nunes e agora lava a minha alma e deve lavar de todo mundo, porque uma injustiça abjeta foi feita. O Boulos fez uma acusação pertinente. O eleitor de São Paulo tem direito de saber que esse sujeito se envolveu no roubo de dinheiro para criança pobre nas creches e, na verdade, ele reagiu a isso com uma calúnia abjeta contra o Boulos e se deu mal. Quando alguém comete uma vilania dessas e se dá mal, é bom, não é? Alivia a alma da gente saber disso. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.